Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal. Aqueles que já assistiram aqui algum vídeo ou o vídeo introdutório sabem que a ideia do canal é de resolver questões do Enem, mas não só resolver a questão, não é apenas obter um gabarito ali, de acordo com o que a gente tem como oficial, mas também explorar a questão, né, que a gente possa aprender o máximo possível com o conteúdo, com os temas que foram abordados na questão. Eu estou me baseando na prova amarela e resolvendo as questões, neste vídeo, uma questão do Enem 2019. A questão que eu vou resolver é a questão de número 93. Então, quem quiser baixar a prova, né, para acompanhar, tentar resolver antes de ver o vídeo, fiquem à vontade, vocês podem encontrar isso, obviamente, muito fácil através da internet, ok? Mas vamos à questão, então, 93, como eu disse, né, que está aí colocada para a gente. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Número 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Foi o número 2, né? Número 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Número 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Número 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Temos aqui a referência, né? Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Tem aí numerado para a gente julgar, então, qual seria ainda considerado correto. Essa é uma questão que podemos dizer que ela entra aí entre a química e a física, né? Mas eu achei interessante resolver aqui essa questão e fazer algumas considerações no que foi abordado, né? A gente não está aqui querendo julgar o quão importante foram as contribuições. O que o exercício pede é que nós avaliemos aqui os postulados para ver qual desses postulados ainda é considerado válido, ok? Eu vou olhar individualmente cada um deles até que a gente explorar, né, como é aqui o objetivo, e depois nós chegamos aqui à resposta do exercício da questão proposta, ok? Pegando aqui então o primeiro item, a matéria é constituída de átomos indivisíveis, né, que foi o primeiro postulado aí considerado para a gente, ok? Para a gente avaliar. Antes de falar um pouquinho aqui mais, vamos dar uma olhada. Agora sim, né? Dar uma olhada nessa animação, né? Nesse experimento aqui que é colocado para a gente, onde nós temos aí o espalhamento, né, de Rutherford, o experimento de Rutherford, que todos aqueles que estudam o modelo atômico já devem ter se deparado com isso. Aqui, apenas de uma forma mais, digamos, dinâmica, animada, né, para que a gente possa entender muito bem. Então nós temos a representação do átomo, né, ainda uma representação clássica, onde nós temos o núcleo, aqui as camadas, os níveis eletrônicos, né? E estes átomos, né, lembra lá daquele experimento, né, de uma fina folha de ouro, se vocês se recordam aí quando estudaram isso, esses átomos vão ser bombardeados então com partículas alfa, que são partículas formadas aí por 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então ela é uma partícula positiva, podemos dizer assim, né? Claramente. E a gente observa que a maioria, né, a maior parte dessas partículas aqui representadas em rosa, elas atravessam aqui a região onde nós temos os átomos, né, passam através desses átomos sem que sofra qualquer desvio na sua trajetória, né? Algumas que passam ali mais próximas do núcleo,
elas são desviadas ou até mesmo ricocheteadas, como a gente costuma dizer. Então essa é a ideia do espalhamento aqui. Então, o que nós podemos aqui concluir, né? Primeiro, nós temos um núcleo, já que estou falando aqui de cargas positivas, um núcleo que também tem carga positiva. Outra constatação aqui importante que a gente pode retirar dessa animação, desse experimento, né, é que como a maioria das partículas atravessa aqui sem sofrer desvio algum, isso evidencia para a gente que a maior parte do átomo é, como a gente costuma dizer, formada por espaços vazios, né? Então, isso contraria já essa ideia do postulado 1, que a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Lembrem-se que o Dalton também, a gente costuma dizer também que é o modelo de bola de bilhar, né? Que é uma coisa sólida, maciça, então, e já contraria nesse sentido, algo indivisível, algo maciço. Então a gente já consegue ver através desse experimento que isso não é verdade, né? Além disso, para ficar ainda mais interessante aqui para a gente, se a gente for olhar, né, em relação à constituição dos átomos, nós já sabemos hoje que os átomos eles são constituídos, né, pelo núcleo, e esse núcleo e elétrons, né, que estão ali em torno desse distribuídos, né? Se a gente pegar um modelo mais recente, a gente vai falar uma probabilidade de encontrar esses elétrons numa região, mas independente de um modelo mais clássico ou mais moderno, a gente pode dizer que esses elétrons estariam em torno do núcleo, e o núcleo ele é formado por outras partículas, né? O núcleo atômico é formado por prótons e nêutrons, que por sua vez, aqui eu estou colocando esse cartaz que eu gosto bastante, né? Que evidencia o modelo padrão, vou deixar depois na descrição um link para quem quiser estudar um pouco mais sobre modelo padrão, partículas elementares, aprofundar um pouquinho mais isso aqui, mas nesse caso eu queria apenas a gente dar uma olhada nessa imagem e avaliar o que a gente tem, né? Então esses núcleos formados aí por prótons e nêutrons, que por sua vez são formados por quarks, né? Quark, uma combinação aqui de quarks up e down, certo? Então, os núcleos, dentro do conceito aqui de partículas elementares, né, formados por prótons e nêutrons, que são formados por outras partículas, veja, nem os núcleos, né, nem as partículas que constituem os núcleos, elas são indivisíveis, são elementares nessa questão. Neste caso, apenas o elétron aqui que seria. Então, mais uma vez, isso deixa claro, isso contraria essa ideia desse modelo inicial. Então, o postulado 1, a gente já pode descartar, já que a gente quer saber qual o postulado que ainda é válido dentro daquilo que a gente já teve de evolução aí do modelo padrão, certo? Modelo padrão não, dos modelos atômicos, né? O número 2, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades, né? Então, todos são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Olha, aqui a gente pode destacar algumas questões, né, mais importantes. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Nós sabemos que os átomos de um mesmo elemento, eles têm em comum mesmo, né, várias propriedades. Mas aqui o ponto-chave aqui desse item é o que diz em relação à massa. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa. Vamos dar uma olhada nisso, né? Podemos observar, podemos avaliar, por exemplo, aqui no caso do carbono, né? Eu posso pegar o carbono 12 e o carbono 14. O carbono 14 todo mundo já ouviu pelo menos falar na datação, né, de fósseis, utilizado em arqueologia, por exemplo, né? Então você tem aqui o carbono 12 e o carbono 14, ambos são carbono, e nós podemos explicitar isso aqui em relação ao número atômico, né? Número de nêutrons que cada um tem e o número de massa. O número de massa, ele é dado então, se vocês se recordarem aí, é dado pelo número atômico, né? Mais o número de nêutrons, né? Aí a gente obtém dessa maneira o número de massa, ok? Então, carbono 12, eu tenho o número atômico número 6, número de nêutrons 6, número de massa igual a 12. Carbono 14, 6, 8,
e 14 no número de massa. Então, eles são idênticos em massa? Não, né? Então, nós estamos falando de um mesmo elemento, falando de carbono, e eles não são idênticos em massa, eles possuem essa diferença de massa. E aqui, quando nós temos isso, né, elementos com né, o mesmo número atômico e número de massa diferente, nós dizemos que esses elementos eles são isótopos. Ok? Então, este item 2 também nós já podemos eliminar, porque com toda a evolução, né, do conhecimento que nós tivemos de lá para cá, não corresponde mais totalmente ao que nós temos hoje. Ok? Número 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então, cuidado, né? Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Beleza. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então, pegando aqui um exemplo também para a gente comparar, olha, peguei o carbono 14, lógico que tanto dos isótopos como do que eu estou falando aqui agora, nós temos outros exemplos, né? No caso dos isótopos, a gente podia pegar, por exemplo, o urânio, 235, 238, né? Então, são apenas alguns exemplos aqui para a gente entender isso. Vocês podem ficar à vontade também para pesquisar um pouco mais. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Veja que aqui eu estou falando, né, do carbono 14 e nitrogênio 14. Número atômico 6, número atômico 7, número de nêutrons 8 e 7. Então, nós temos aqui o mesmo número de massa. Então, são dois elementos químicos, né, com diferentes tipos de átomos, que não possuem, né, diferente do que está dizendo aqui, ó, aqui está dizendo que seus átomos têm diferentes massas. Então, o número de massa aqui é o mesmo, tanto do carbono 14, no caso, quanto do nitrogênio 14. Só fiz um destaque aqui, que essa não quer dizer que em unidades de massa atômica aí, que essas massas são rigorosamente iguais, exatamente iguais, mas tem uma diferença aqui, lá, como nós podemos ver na parte da terceira casa decimal. Ok? Quando isso acontece, os elementos que possuem o mesmo número de massa, esses elementos são chamados de isóbaros. Né? Então, mesmo número atômico aqui, e com massas diferentes, né, o mesmo elemento, mas com massas diferentes, são os isótopos. Os elementos, né, diferentes, ou seja, estou falando de elementos com números atômicos diferentes, porque são diferentes, mas possuem o mesmo número de massa, são chamados de isóbaros. Okay? Então, o postulado número 3 a gente também pode descartar, né, e já aprendemos bastante aqui como foi colocado. O postulado número 4 diz que os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Os átomos são indestrutíveis, né? Os átomos são indestrutíveis? Será que eles são indestrutíveis? Nós podemos destacar algumas coisas. Eu escolhi aqui falar, por exemplo, né, não vamos entrar aqui a fundo, mas como exemplo de uma situação onde eu tenho, de certa forma, a destruição do átomo, do núcleo atômico aqui, pelo menos. Na verdade, o que a gente tem no processo de fissão nuclear, quando esse núcleo mais pesado, né, ele captura, que ele é atingido aqui por um nêutron, ele vai dar origem, né, a partir dessa reação, vai dar origem a dois núcleos mais leves, certo? E novos nêutrons livres aqui que vão pode dar continuidade a um processo aí de reação em cadeia, inclusive, né? Então, isso é o que acontece de forma bem simplificada aqui na fissão nuclear, né? E nós temos a liberação de energia. Se a gente for considerar aqui, somar as massas, vemos que tem uma diferença entre a massa dos átomos, dos núcleos dos átomos mais leves formados com a massa do núcleo originário, vamos dizer assim. E essa diferença ela vai aparecer aqui, então, como liberação de energia. Então, esse é um exemplo que já pura aqui esse postulado, esse item colocado para a gente. Outra questão, outro exemplo que eu considerei, é um processo de decaimento, né? No caso aqui, o decaimento beta. Inclusive, eu vou colocar esse link na descrição do canal também, assim como o que eu falei acima,
porque acho que se alguém quiser, né, dar uma olhada no tipo de decaimento beta e outros decaimentos como alfa, esse site aqui da USP, né, ele tem lá um material bem simples e bem tranquilo de entender. Né? Aqui é mais para exemplificar naquilo que a gente tem dentro da questão. Mas no caso do decaimento beta, o que você tem, podemos dizer que a transmutação de um átomo, né, de carbono 14 num átomo de, ou no caso aqui pensando no núcleo atômico, né, de um nitrogênio 14. Ok? E além disso, ou através disso, acontece aqui a emissão de um elétron e de um antineutrino do elétron. Ok? Ora, no núcleo nós temos cargas positivas, né, os prótons e os nêutrons. Como é que eu tenho a emissão de um elétron aqui então? O que acontece é a transmutação de um nêutron em um próton. Né? E aí, com essa transmutação de um nêutron em um próton, a ejeção, a liberação aqui de um elétron e de um antineutrino do elétron. Ok? Então, esse item também, ele não corresponde mais de acordo com o que nós tivemos de evolução de lá para cá. Voltando à nossa questão, por eliminação, né? Se o item 1, 2, 3 e 4 eles já foram eliminados aqui com tudo que a gente viu, a nossa resposta, vamos dizer assim, da questão só pode ser o item 5, o que seria aqui equivalente, então, à letra E dada como opção para a gente no gabarito em questão. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. E é justamente aqui quando a gente, acho que no início, a gente começa a estudar química, ver ali as ligações, né, ver esses átomos se juntando, né, para formar compostos, né, moléculas e assim por diante. A gente já entende, compreende como é que se dá essa combinação desses átomos, né? Pensando numa molécula simples, por exemplo, a molécula de água, né? Molécula H2O, tem lá a combinação de dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, né? Então esses átomos combinando em pequenas proporções, dando origem ali a compostos, né? Era isso então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhem, comentem, dê a opinião de vocês, fiquem à vontade, né? Se inscrevam no canal para receber quando forem postados mais vídeos aqui e fiquem à vontade também para enviar, né, para os seus colegas, familiares, pessoas que estejam estudando física, química, que estejam se preparando para o Enem, né, para outros processos seletivos. Como eu já frisei no início desse vídeo, a intenção aqui está além de resolver a questão, mas de explorar tudo aquilo que a gente puder relacionado com os temas, o conteúdo abordado, ok? Então, até o próximo vídeo, até mais.